Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Aqui, irmã Gerlene, da cidade de Caldas Novas, Goiás. Hoje é dia 6/7/2020. Queria estar aqui passando mais alguns sonhos para os irmãos. Também quero dizer para os irmãos que eu estou contando sonhos porque Deus pediu para me passar para a igreja e os meus familiares. Entendam, irmãos. Tem sonhos que têm um tempo determinado por Deus para cumprirem. Sonhei que eu estava indo participar do Big Brother, mas antes quero dizer para os irmãos que eu não assisto essa programação. Já assisti há muito tempo quando começou os primeiros Big Brother. Passei a ter nojo da forma de que eles estavam conduzindo o programa com tanta sensualidade e moralidade. E nesse sonho eu estava com um grupo de pessoas numa van, indo em direção à casa. E quando chegamos naquele lugar, todos nós entramos na casa e deixamos nossas malas no quarto. E alguns ficaram dentro da casa e outros foram para fora. E eu fui dar uma volta para conhecer o lugar. E eu encontrei um quartinho que ficava separado. Ele era mais afastado e estava com luz acesa. De fora dava para ver que era luz de velas. E curiosa, fui lá para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, a porta estava meio aberta. Comecei a escutar a voz de uma mulher, mas não entendi o que ela estava falando. Então abri a porta mais um pouquinho e aí eu pude ver que aquela mulher estava invocando demônios. Ela estava usando um pano na cabeça e ao redor dela tinha bastante velas coloridas e brancas em cima de um altar. E ela estava com alguma coisa na mão. Ela pegava algo, levantava para cima e com a outra mão ela pegava um papel e falava o nome que estava escrito ali e colocava dentro de alguma coisa. Então eu descobri que era o ritual. Todos os nossos nomes estavam ali e quando ela leu o meu nome, eu terminei de abrir aquela porta de uma vez e enfrentei aquela mulher. E falei que ia avisar para todos o que estava acontecendo. E comecei a gritar pelas pessoas e falar o que aquela mulher estava fazendo. E todos ficaram com medo e apavorados. E aquela mulher, com medo da reação das pessoas, assustada, deixou aquele altar e pegou as suas coisas para fugir. Nós pensávamos que estávamos só ali, porque não vimos ninguém. Mas quando aquela mulher foi descoberta, então apareceram outras pessoas que estavam ali, esperando aquele ritual ser concretizado. E nós já não queríamos mais ficar naquele lugar. E eles não deixavam nós sairmos de lá. E aquela senhora e as pessoas que estavam com ela fugiram com os carros que estavam ali e nós ficamos. E era mais ou menos 7 horas, quando vi ao longe vinha uma onda muito alta, era muito mais alta que os prédios. E nós começamos então entrar em desespero. E começamos então a corrermos. Aquela água vinha numa velocidade muito grande. Não tem como explicar, dava pavor de ver. E quando ela chegou à distância de uma quadra de onde nós estávamos, eu acordei. Fiquei pensativa, procurando entender o porquê desse sonho. Então veio o meu pensamento que eles poderão fazer um Big Brother em meio a um desastre, como um tsunami, sacrificando as pessoas que entrarem ali, oferecendo suas almas aos demônios. As pessoas que entrarem ali serão inocentes, não saberão do que está por vir. Esse foi o entendimento que veio em meu coração. Passado um tempo, eu tive um outro sonho. Sonhei que eu tinha marcado um encontro com algumas pessoas para estar passando todos os sonhos que Deus tinha me dado para esses irmãos. E nesse sonho, nós cristãos estávamos sendo perseguidos. Estávamos proibidos de nos reunirmos. Nós não podíamos mais falar de Jesus. E também estávamos sendo vigiados. E qualquer pessoa que visse ou soubesse que estava tendo algum encontro ou reuniões era para denunciar. E o encontro que eu tinha marcado era na casa de uma irmã. E essa irmã morava em um setor mais afastado da cidade. E ao chegar na casa, já havia alguns irmãos. E nós estávamos aguardando outras pessoas que iam também estar ali. E entre esse tempo eu estava me organizando. E de repente eu tive um pressentimento de que alguém ali iria nos denunciar, porque ali tinha alguns amigos da família que doou a sua casa para a reunião. E de fato foi o que aconteceu. Quando estavam todos reunidos, prestes a começar a reunião, apareceu um helicóptero sobrevoando o lugar onde nós estávamos.
No princípio, não sabíamos que era por nossa causa, porque tinha acontecido uma tragédia. Parecia que tinha tido um tsunami. Havia árvores arrancadas, casas destruídas e as ruas já não tinham mais asfalto. Estava cheia de valas, crateras e ainda havia águas escorrendo em alguns lugares. E também eu vi águas como uma onda bem alta recuando, como se nós estivéssemos próximo do mar. Alguns de nós saíram para fora para observar o que estava acontecendo e descobrimos que era por nossa causa. Ao sairmos para fora, demos a indicação qual seria a casa. E então eles deram 2 rodeadas ao redor procurando algum lugar mais próximo da casa, porque não tinham como fazer um pouso. E eles então desceram aquele helicóptero uma certa altura e jogaram uma escada. E desceram alguns homens, e entre eles tinha um homem que ele era um líder. Era um homem que todos temiam. E quando eu vi aquele homem, disfarçadamente, eu fui distanciando do grupo. Fui saindo pelos fundos daquela casa, porque eles chegaram a procurar por mim. Queriam saber quem estava na frente daquela reunião. E antes que alguém me apontasse, eu comecei a fugir. E entrei em outra casa que tinha ali por perto. Só que não tinha como fugir dali pelos fundos daquela casa, porque havia uma cratera muito grande e funda, e ainda corria águas. E então eu resolvia desfazer dos papéis que eu trazia, jogando-os naquela água, que eram todos os sonhos que eu tinha escrito. Por esses dias, mais ou menos uns 15 dias atrás, eu estava dormindo e acordei com uma voz. Eu não tive um sonho. Eu escutei uma voz que me disse que o anticristo já está no comando de tudo que está acontecendo. Ele está por trás. Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, tive um sonho por 2 vezes na mesma noite. Sonhei que eu estava andando em um vilarejo e, ao olhar em direção às montanhas, percebi algo estranho. Então parei para observar. Estava descendo sobre uma montanha água, muita água, tinha tipo uma espuma, e então percebi que era água do mar. Também vi que a espuma que vinha na frente estava começando a ficar meio rosada e parecia que fervia, como se tivesse misturado a lavas vulcânicas. E então eu comecei a correr, e eu olhava para as casas para ver se via alguém para me avisar. Tinha algumas casas por perto, com portas abertas, mas ninguém parecia para me avisá-los. Estava correndo em direção a um lugar mais alto, e as casas ficavam ao oposto, e não dava tempo de ir até lá, e acordei. E ao dormir novamente, sonhei que eu estava nas ruas evangelizando, contando para as pessoas e alertando sobre o que iria acontecer. Algumas pessoas me escutavam, outras ignoravam, mas continuei a gritar e a falar de Jesus para as pessoas. E ao chegar em uma lanchonete, onde tinha bastante pessoas, comecei ali a falar sobre o que iria acontecer. E eu falava e ninguém me escutava, porque eles estavam escutando o som muito alto. E não sei como o dono daquela lanchonete me escutou. E ele disse: pessoal, eu irei desligar aqui uns minutinhos para que vocês escutem essa irmã aí, porque ela está falando algo de Deus. Escutem-a. E aquelas pessoas me ignoraram, viraram as costas para mim e foram descendo a rua a pé. E eu fui atrás deles e falava o que estava para acontecer. E voltei porque tinha ficado para trás algumas pessoas. E saiu do meio daquelas pessoas uma mulher. Ela era evangélica. E parando na minha frente, baixou a cabeça e me dizia em voz baixa. Aquela atitude dela era para me não envergonhar diante das pessoas. E ela me dizia: pare de falar essas coisas. Você está causando pânico nas pessoas. Não é hora. Tudo tem o tempo. E eu fiquei olhando para aquela mulher. Nós estávamos de frente uma da outra. E ao terminar de falar, aquela irmã ergueu a cabeça e ao olhar para mim, antes dela olhar no meu rosto, ela fez uma cara de desespero. E eu me virei para ver o que aquela irmã estava vendo. E então vi a mesma coisa que eu vi no primeiro sonho. Muita água descendo sobre as montanhas. Aquela mulher ficou envergonhada e eu falava para as pessoas olharem para trás. Pedia para olharem e ver que tudo já estava acontecendo. E acordei.